Eu sou a Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e responde perguntas dos nossos inscritos. Hoje o nosso tema é bem especial e a gente tem a participação especial da doutora Thalita, advogada civilista e professora de alemão, que não é fácil, né? Não é para qualquer um, né? No último vídeo eu passei mó vergonha tentando falar o nome em alemão, mas tudo bem. Passou, ninguém reparou, né? E a gente vai falar sobre a Lei Maria da Penha, porque a gente está chegando aí na Semana da Mulher, e eu achei interessante trazer esse tema, que é um tema que eu percebo assim, no meu trabalho, que muitas mulheres não conhecem. Muitas mulheres não sabem os direitos que elas têm. Para poder falar um pouco sobre o tema em si, eu vou contar um pouquinho da história da Dona Maria da Penha, tá? A Dona Maria da Penha, ela era Maria da Penha Maia Fernandes, era o nome dela. Ela nasceu em 1945, em Fortaleza, e ela conheceu o seu companheiro, que era Marco Antônio Heredita Viveiros, quando eles estavam na universidade. Ela fazia universidade de farmácia e ele fazia universidade de. Ela fazia mestrado de farmácia, na verdade, e ele era um colombiano radicado no Brasil, que fazia pós-graduação em economia. Eles acabaram se casando em 1978, perdão, começaram a namorar em 1976 e se casaram em 78. A violência doméstica com relação a Maria da Penha começou após o nascimento das suas filhas, né? Ela tem 3 filhas. E as agressões elas eram físicas e psicológicas tanto para ela quanto com as filhas dela, com as meninas, né? Quando chegou a um ponto que em 1983 o marido dela deu um tiro nela pelas costas enquanto ela dormia. Ele alegou em julgamento que foi um assalto, mas a perícia provou que não tinha como ser um assalto, que foi realmente ele que atirou nela pelas costas, deixando ela paraplégica. Hoje ela anda de cadeiras de rodas, né? Vai aparecer fotos aí para vocês verem. E não satisfeito com isso, né? Como se já não fosse suficiente, ele ainda prendeu ela em cárcere privado por 15 dias e tentou matar ela eletrocutada. Mais ou menos na década de. Ela ficou com ele. Depois desse fato, dela dessa tentativa de ser eletrocutada, né, para tentar matar ela juntou forças para lutar contra isso e se separou dele, mais ou menos nessa época, seria mais ou menos a época aí de 90 e alguma coisa, que ela se separou dele e começou a lutar em prol de justiça, para que fosse feita justiça com relação a ele. Ela lutou durante 19 anos, tá? Ele foi condenado a 15 anos de prisão em 2010, mas pôde recorrer em liberdade, então acabou não ficando preso. 2010 não, gente, 2009, perdão. E o segundo julgamento ocorreu 5 anos depois. Perdão, falei errado, 2001. Falei errado de novo. 91, eu estou confundindo o ano 2000 com o ano 90, gente. Então, em 96, teve o segundo julgamento, onde ele foi novamente condenado a mais 10 anos e 6 meses de prisão, e novamente não aconteceu nada com ele, ele continuou respondendo em verdade, lindo, livro maravilhoso, como sempre. Ela escreveu um livro que se chama Eu Sobrevivi e Posso Contar, tá? Ela escreveu esse livro em 94, ou seja, um ano antes do último julgamento, né? E o caso mesmo tomou repercussão a partir de 98. Começou a tomar repercussão na mídia, começou a ser falado, e com essa repercussão, ela conseguiu até ser indenizada pelo Estado. O Estado lá de Fortaleza, do Ceará, né, foi condenado por negligenciar os casos de violência doméstica que havia acontecido com ela, e ela chegou a ser indenizada pelo Estado e chegou a ser indicada ao Prêmio Nobel da Paz, né? Graças à repercussão do caso dela, foi feita uma reunião no Legislativo, que foi quando foi criada a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, né? Que é uma lei que visa dar uma punição um pouco mais severa e uma voz um pouco mais forte para a mulher e uma punição um pouco mais severa para o agressor.
E é sobre isso que eu vou discutir com a doutora Thalita agora, tá? Porque, assim, falando do ponto de vista da mulher, doutora Thalita, quão importante é a palavra da mulher pela Lei Maria da Penha, no caso, quando ocorre uma violência doméstica, quão importante é a palavra dela, quão importante é ela ir buscar esse apoio na polícia, geralmente na polícia especializada, principalmente porque foi criada a delegacia da mulher, justamente porque você chegar e falar com um homem ia ser, além de ser constrangedor, provavelmente não resolveria nada, não resolvia, né, na época. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre isso para a gente. Claro, boa noite. É um prazer estar participando do seu canal. Eu, particularmente, sou super fã. Sempre procuro assistir todos os vídeos e, pessoal, assistam, porque vocês vão super se interagir, ficar informado, crimes antigos, crimes recentes, coisas novas, todo tipo de novidade, assim, no mundo criminal. A doutora Adriana traz muitas coisas bacanas, tá? Bom, eu acho que começa a falar sobre essa questão da vítima num ponto muito específico que você comentou bem no início, né? Se hoje ainda tem mulheres que não sabem que existe essa lei de proteção contra elas, já começa por aí, né? Então, assim, é um ponto muito importante a gente ter a palavra da vítima como uma pessoa e uma prova extremamente importante para esse procedimento de investigação e apuração da situação da violência doméstica, né? A palavra da vítima ela é super importante, porque na maioria das vezes de violência doméstica, muitas das vezes eles são cometidos longe de algumas testemunhas, né? Não tem gente perto, né? É aquele famoso, assim, ditado que a pessoa fala, na frente é uma coisa, nas costas é outra, né? Então, às vezes, Quatro muitas paredes. acontece de tudo e a gente não sabe. E, infelizmente, existem muitos casos de que o agressor, ele transparece ser uma pessoa muito tranquila, né? E depois a vítima, ela tem essa questão aí de ser totalmente agredida, tá? Lembrando que, como a doutora Adriana sempre procura esclarecer para todo mundo, de modo geral, a agressão hoje, ela não é só considerada agressão física, né? Nós temos diversos tipos de agressão, tanto a psicológica, como talvez a questão de financeira, patrimonial, né? Então, assim, a gente tem diversos tipos de abuso, né, que se traz o agressor, mas aí deve ter um ponto depois específico. Mas o que eu acho, assim, muito importante, que é dizer, assim, a palavra da vítima, quando ela é coerente, quando ela é harmônica com os elementos colhidos, né, na fase inquisitiva, eu acredito que ela tenha que ser decisiva, assim, para a demonstração dos fatos, né? Até porque a gente pensar como mulher é muito difícil, às vezes, você reconhecer uma relação abusiva, você entender que você está numa relação abusiva, que aquilo ali é uma relação ruim, né? Que, infelizmente, a gente vem, no modo geral, de uma cultura machista, de uma cultura patriarcal. Então, a gente naturalmente tende a ir para o lado de que a gente está errada, de que eles estão certos, de que eles não estão abusando, Você não está né? sendo Então, assim, suficiente. exatamente, que se ele tá fazendo isso é porque eu fiz alguma coisa de errado, né? Então, assim, a gente se culpa muito. Então, a hora que a vítima realmente procura uma ajuda, seja numa delegacia especializada, seja para contar para alguém, ela deve estar, assim, já sufocada no último do último, porque não é fácil a gente entender, primeiramente, essa agressão, seja ela de qualquer maneira que for, e poder relatar essa agressão, né? Poder entender que isso é um abuso, que isso é uma questão que passa, né? Do tolerável, do aceitável, né? Então, assim, a gente tem que realmente, eu particularmente acredito que deva sim, e é extremamente decisivo, né? A postura da vítima, e deve ter valor sim o depoimento dela, né? Desde que haja com certeza uma relação coerente, harmoniosa com o fato mesmo, né? Infelizmente, a gente que atua na área do direito, a gente percebe também que existe muita coisa fantasiosa, né? Às vezes, talvez é um pouco de que, desculpa? Vingança. Vingança, sabe? Assim, lógico, nós não estamos falando que não tem poder, muito pelo contrário, Sim, né? sim, mas às vezes a Mas mulher usa assim, esse poder que essa lei traz, de que a palavra dela está acima de qualquer outra coisa, como uma forma de vingança.
Vamos É. combinar, né? Então, Também assim, tem um então, assim, por isso que eu acho que, lógico, a pessoa também, porque aí daí inverte os papéis. A mulher, ela vai deixar de ser vítima e a pessoa passa a ser vítima, né? Então, tem que ter todo um cuidado nessa apuração. Mas se tratar de uma questão, assim, com coerência, porque, igual eu disse, é muito complicado, né, doutora Adriana, a gente chegar ao ponto de denunciar. Eu acho que se a gente fizer um estudo, a gente que convive com a situação, é muito difícil ela criar coragem para falar o que acontece, né? Geralmente, assim, quantas vezes, e provavelmente alguém de vocês que estão assistindo o vídeo, vão lembrar de alguém ou já sabe de alguém que inventou uma história totalmente descabida para justificar um tipo de agressão ou qualquer coisa do tipo. Então, assim, eu acho que sim, a questão do posicionamento da vítima, né? Quando ela se trata de uma questão coerente, harmoniosa com a situação em si, né? E que, lógico, quando a gente não tem as outras testemunhas para comprovar, né, outros tipos de provas cabíveis, ela deve ser, sim, considerada muito importante, né? Porque até porque a gente percebe até uma certa dificuldade quando a gente lida, e eu já lidei com a área de família, até para pedir um divórcio, né? Às vezes a mulher tem muita dificuldade por vários Muita. motivos. É uma dependência financeira, é uma dependência emocional, é meus filhos, entende? É umas coisas assim que realmente. Agora Sim, você imagina e diante de uma uma questão, agressão. a gente fica muito submissa, né? Às vezes a mulher, eu já cheguei a ver casos de, por exemplo, a mulher falar, ai, mas onde é que eu vou morar? Entendeu? Ao Nossa, chegar ao meu filho ponto vai de ir numa delegacia fome. para muita mulher, tipo, nossa, mas eu vou numa delegacia, né? Tipo, né? Um crime, uma Sim, coisa assim, é realmente. Mas exatamente. eu concordo com a posição da doutora Thalita, que sim, realmente, dentro do processo da a lei Maria da Penha ela veio para isso, para dar um pouco mais, porque dentro do processo penal comum, tem a palavra da vítima, a palavra do réu, ali mais ou menos no mesmo patamar. Dentro da Lei Maria da Penha, a palavra da vítima ela tem um patamar mais alto, sim, ela vale mais como prova, sim, justamente pelos motivos que a doutora Fitarida falou. Geralmente isso acontece dentro de casa. Quem vai contar? Quem vai ser testemunha de uma agressão doméstica? Exatamente. E que, infelizmente, às vezes essa violência, assim, em casos de até estatístico, a gente poderia até talvez numa outra oportunidade trazer, mas que geralmente quando há essa denúncia, ela não é momentânea, ela não aconteceu naquele momento, ela vem acontecendo há muito tempo, né? Geralmente, quando E chega no aí, caso da agressão física mesmo, às vezes quase matar mesmo, como aconteceu com a exatamente. própria Maria da Penha mesmo, ela foi conseguir lutar contra as agressões depois que ela foi quase assassinada e depois ainda passou Exatamente, por chegar a ponto de ficar paraplégica, quase ser eletrocutada para entender, poxa, isso é uma relação abusiva, né? Então, assim, é muito complicado isso, né? Então, assim, se a gente começa naquele primeiro ponto que a doutora comentou, que existem mulheres que nem conhecem a lei, elas acham que elas estão erradas, que se elas estão apanhando, às vezes é porque elas fizeram alguma coisa de porque, errado, como se diz, homem é assim mesmo. porque homem é assim mesmo, porque, ai, mas coitado, ele queria a janta dele quentinha e não deu tempo de eu esquentar. Então, assim, é por essas situações que, infelizmente, ainda existe a violência doméstica, né? A gente não tem o poder de voz, mas, assim, estamos lutando para que isso mude, né? Para que as coisas comecem a ficar um pouco mais claras, para saber que as mulheres têm poder, que elas têm respaldo, né? Para que isso Podem um dia procurar, podem e muito devem procurar ajuda. devem procurar ajuda, exatamente. E quem sabe um dia a gente zerar esse tipo de situação, né? Passar a ser descabido e a gente poder ser respeitada dentro dos nossos lares ou em qualquer lugar que nós E a estejamos, né? pandemia trouxe um aumento muito grande dessa violência por conta de estar todo mundo em casa, todo mundo. Foi uma coisa Infelizmente. absurda, assim. Absurda, exatamente, sem precedentes, sem precedentes. Tanto a violência doméstica quanto também o número de divórcios. Foi assim, registrado o maior número, porque infelizmente hoje a nossa vida é Nós, muito corrida. advogados, achamos ruim essa parte. Na parte do divórcio, né? Cá entre nós, a gente tenta ajudar, Financeiramente, mas a gente está tentando ajudar. a gente tenta ajudar, mas Alguém tem infelizmente que não. fazer, né? Alguém vai ter que fazer. Exatamente, exatamente, tem razão, tem razão. Mas pensando do Mas ponto de vista do acusado também, no caso, como eu trabalho com criminal e muitas vezes trabalho
faço também pela vítima, né, como assistente de acusação, mas a maioria das vezes é pelo acusado mesmo. Então, é aquilo que eu falo todos os meus vídeos e vou tornar a falar. Gente, o advogado criminalista não defende o crime de ninguém. O advogado criminalista não defende o bandido. O advogado criminalista defende o direito dele de ter um julgamento justo. Por exemplo, Exatamente. A mulher inventou. Então, o advogado está ali para tentar provar que aquilo foi uma invenção da mulher, que só para prejudicar ele, por vingança, por alguma coisa. Isso pode acontecer com qualquer um. Então, nunca critique o advogado criminalista achando que ele está defendendo o bandido, porque não é verdade. Tá? A gente defende verdade, a gente não defende, como advogado, a gente não defende. Direito não só do criminoso, direito de qualquer ser humano, porque qualquer um pode cair num erro em algum momento da vida. Exatamente. Então, isso eu comento muito com o pessoal assim, que é do meu redor, que fala, porque criminalista defende bandido. Eu falo, não, se você for pensar, vocês também podem ser um criminoso, porque simplesmente criminoso é quem pratica o crime. E o fato de você ter bebido e dirigido, por exemplo, já te torna um criminoso. Só deu sorte de não ser pego. Exatamente. Então, não pode ser tão vulgar assim, né? A gente tem que eu sempre falo, às vezes, assim, especialmente para os homens, né? Aquela menininha de 13 anos que você pegou numa festa ali, inocente, né, meu filho? Mas é estupro de vulnerável. Então, tipo, você só deu sorte que ninguém te denunciou e que você não sofreu consequências. Mas todo mundo, em algum momento da vida, cometeu alguma coisa. Com certeza, com ninguém certeza. É perfeito, gente. Com certeza. Então, assim, a gente tem que pensar, né? Eu acho que, assim, até mesmo sobre o tema da Maria da Penha, pode ser até um pouco ignorância da minha parte, ou talvez até inocência. Mas, às vezes, infelizmente, eu vejo porque dentro da minha própria família, tá? Eu tenho esse tipo de exemplo. Por a gente se tratar, às vezes, de uma família com uma cultura muito machista, uma cultura muito patriarcal, às vezes os nossos filhos que cresceram com a gente têm esse tipo de posição e, às vezes, eles não têm consciência de que aquilo é um abuso. Porque eles foram aprendendo assim, sabe? E aí ele se torna um agressor, ele se torna uma pessoa que está praticando o crime de violência doméstica, às vezes sem essa consciência. Então, é aí que você, no caso, a doutora entraria para poder explicar e tentar dirimir essas questões pelo direito desta pessoa, né? E a pessoa, consequentemente, ela vai tomar a pena dela, ela vai ser punida pela questão do que ela fez. Então, assim... Tá falando pra ela não ser punida. Se ela fez, exatamente, ela tem que ser punida dentro daquilo que a lei diz que ela tem que ser punida. Isso mesmo, isso mesmo. Eu acho que a gente tem que ter essa empatia, pensar no próximo, porque no dia de amanhã pode ser, infelizmente, a gente que está praticando algum tipo de crime, né? Não, tomara que de jeito nenhum da violência doméstica, mas algum outro crime, ainda talvez não um pouco mais grande. Para proteger o homem da gente. Os homens também que gostariam, mas ainda não inventaram. Esses dias o meu pai mesmo comentou, eu preciso de uma lei tipo da Maria da Penha, porque a sua mãe fica me irritando, fala umas coisas. Falei, não tem jeito não, meu filho, vocês têm que com a gente mais. Mas é para a mulher, porque a mulher é um ponto mais fraco, por todos esses motivos. Lógico, brincadeiras à parte, né, doutora, a gente tem, lógico... A mulher, muitas vezes ela é dependente financeira do marido, ela é a parte mais frágil da relação. Filho, ela é a parte mais frágil. Eu sempre comparo um pouco com o direito do consumidor, né? O consumidor é o mais frágil, então ele tem que ser mais protegido. A mulher é mais frágil, por isso ela tem que ser mais protegida. Com certeza, com certeza. Para defender o cara lá. É isso mesmo, isso mesmo. Um outro tema que eu queria tratar com a doutora Thalita, um último tema, assim, um pouco polêmico, porque eu gosto de criar uma polêmica, né? Você sabe. Seria como a gente sair desse criar uma polêmica? É bom, Tem um projeto de lei, que chama Projeto de Lei 6.278 de 2019, que autoriza o porte de arma de fogo para mulheres que estejam sob medida protetiva decretada pelo juiz. A proposta é do deputado Sanderson, do PSL do Rio Grande do Sul, e tramita ainda na Câmara dos Deputados. Gente, é uma proposta de lei, tá? Não é uma lei ainda. Isso, vamos deixar bem claro, senão daqui a pouco... Por favor, não saiam comprando armas por aí, que ainda não é assim, tá, gente? Queria saber a sua opinião sobre isso. Vamos lá. Acho que o porte de arma de fogo, a gente ainda vai ter um tema muito bom e eu estou disposta para conversar sobre isso. Eu, particularmente, sou contra, né, o porte de arma de fogo, depois a gente vai poder conversar sobre isso e tal, mas para o
fato específico, que é essa questão da mulher que já tem aí a medida protetiva estabelecida, que sofre realmente, já teve uma questão, tudo isso, é um caso a se pensar, tá? E aí, o meu posicionamento em relação a isso é que, infelizmente, o que acontece? A base legal, provavelmente, desse projeto de lei, eu, infelizmente, não consegui ler ele inteiro, não tive essa questão, mas eu imagino que a fundamentação seja as mesmas das pessoas que já têm esse risco, entendeu? Então, assim, se as pessoas que já estão em situação iminente de perigo, elas automaticamente já se classificam nessa questão, né? Então, se a lei hoje já permite algumas pessoas terem o porte por conta dessa questão de risco iminente pela vida delas, né? No caso, por exemplo, dos juízes, promotores e tal. Então, eu entendo que por equiparação elas poderiam também ter, mas aí entra num conflito interno meu, que daí entra na questão de que eu não aceito porte para ninguém. Então, assim, Aí a ao gente meu entra ver, naquele assim, ponto daquela mulher que pode ter inventado para ter uma medida protetiva aí, entendeu? né? Então, assim, fica muito Eu sou a subjetivo. favor do porte de arma para todo mundo que tem a capacidade técnica e psicológica de ter, tá? Assim, só não tem a minha, porque eu ainda não tive dinheirinho para comprar, mas quando eu tiver, eu vou ter. Só para para a gente ficar sabendo aqui, o projeto dele tem como argumento, o argumento desse deputado, é que o Estado não tem sido efetivo em prover a segurança de seus cidadãos, entre aspas, tá? A fala dele. No Brasil, observa-se o índice de violência doméstica contra a mulher encontra-se em crescimento, ultrapassando marca de 68 mil casos noticiados em 2018. Gente, noticiados, tá? Eu ia fazer esse parênteses também. Isso que está noticiado, o que não está, então Pode deve não bater tá, muito tempo. então, né? Conforme a base de dados utilizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher na Câmara dos Deputados, afirma o parlamentar. Então, assim, é aquilo que você falou, a intenção dele é proteger mesmo a parte mais fraca, só que aí a gente entra num monte de outros problemas que podem haver aí, um monte. Sim, sim, fica numa questão muito ampla, né? Mas com certeza, infelizmente, assim, até mesmo pelas notícias que a gente tem, geralmente o agressor, e que hoje os casos são mais noticiados, a pessoa consegue se afastar, consegue terminar aí o relacionamento e tudo mais, mas as ameaças continuam. E a maioria dos casos acabam exatamente na morte por arma de fogo, na arma Arma na morte por branca, qualquer coisa. esfaqueamento, Quando a exatamente. pessoa Então, quer, ela assim, faz qualquer coisa. Eu tenho isso comigo. Eu acho que a arma de exato. fogo Então, não assim, às vezes aumentaria a é uma violência, não. opção, né? Vamos falar, já que a prestação do Estado é falha nesse sentido, para a gente poupar as vítimas, no caso, seria assim uma opção. Mas aí entra em vários outros quesitos que eu acho que cairia por terra esse argumento de que resolveria Vamos deixar no a mais ou menos armação. por enquanto, para não gerar um conflito. Isso. Vamos deixar esse pequeno problema para um próximo vídeo, que aí vai dar papo. Aí dá papo para Mas 2 se dias. preparem, viu, gente? Porque o dia que eu e a Thalita a gente for discutir sobre porte de arma, vai ser um problema muito sério. Assim, Por favor, já sigam o canal, porque porque ativem o sininho lá, para vai a gente precisar. poder, o dia que Vai sair o ter, vídeo, vocês já participarem. vocês vão gostar. Então, talvez a gente faça até pessoalmente mesmo, né? Juntas, Seria né? legal, porque aí o pessoal já participa, né? Seria bem legal. Depois a gente faz uma live, não sei, vamos ver, vamos pensar. Bacana. Tô pronta, tô O vídeo não pronta. ficar muito longo, a gente vai terminar por aqui esse tema, tá? Queria Ótimo. agradecer muito a sua presença. É muito especial para mim. Menina. Para quem não sabe, eu trabalhei muito tempo com a doutora Thalita. A gente estudou junto, né? A gente fazia prova junto, a gente fez faculdade junto. Eu sou madrinha de casamento dela, enfim, vai longe isso aí. Então, É de longa data e vai ser para o resto da vida. não tem como fugir, não tem como fugir, tá condenada. Então, eu queria agradecer muito a sua participação. Você foi ótima, adorei o bate-papo. Quero fazer mais vezes nesse estilo de bate-papo que eu acho bem bacana. Legal. Né? Assim, não sei se você gostou, mas eu achei bem legal. Eu amei, tô super pronta. Qualquer outro ponto, vamos juntas. E queria dizer para vocês todos que estão assistindo a gente, para seguir a gente no canal, se inscrever, ativar o sininho e seguir a gente também nas redes sociais, que a gente sempre está postando novidades lá. Tá bom? É despedida? Isso aí, pessoal. Muito obrigada. Doutora Adriana, muito obrigada pelo convite. Adorei participar. Estou aberta para novos assuntos que eu concordo, assuntos que eu não concordo. Estamos dentro, estamos juntos. O Desculpa os debate é barulhos importante. de cachorrinho, moto, mas... Não, aqui também, gente, é ventilador, a pessoa ainda não tem ar-condicionado, então o ventilador tem que ficar na cara, porque senão a maquiagem derrete. Ribeirão Preto, 35 graus da noite, então Faz parte. faz parte.
Então tá bom, Um doutora. beijo, obrigada. Tchau. Tchau.